Bora abrir a caixa de ferramentas da matemática. Hoje a gente vai mexer com algo que, olha, costuma assustar muita gente: as frações. Mas a verdade é que elas são ferramentas super simples e, pode acreditar, muito poderosas para a gente entender o mundo ao nosso redor. É isso que vamos descobrir juntos. Pensa só numa coisa bem do dia a dia: pizza. Quem nunca dividiu uma pizza com a galera, né? Pois então, sem saber, já estava usando frações. É isso mesmo. Cada fatia é, na verdade, uma fração da pizza inteira. O conceito está por toda parte. E muitas vezes a gente nem se dá conta. Beleza? Então vamos dar uma espiada na anatomia de uma fração. É bem simples, na verdade. Ela tem duas partes. O número de baixo, que a gente chama de denominador, é quem dá o sobrenome da fração. Ele diz pra gente em quantas partes o todo foi dividido. Se for 3, são terços. Se for 8, são oitavos. E o número de cima? Ah, esse é o numerador. Ele só conta quantas dessas partes a gente tem. Fácil, né? Ok, agora a coisa começa a ficar interessante. Já imaginou se uma fração pudesse usar um disfarce? Pois é, elas podem. Elas conseguem mudar de forma sem mudar o valor que representam. O nome chique para isso é equivalência, e olha, essa é uma das ferramentas mais importantes que a gente vai ter na nossa caixa. Olha só para isso aqui. De um lado, 1/2. Do outro, 2/4. A pergunta que não quer calar é: será que elas valem a mesma coisa? Parecem diferentes, né? Uma tem mais pedacinhos que a outra. Mas, se a gente olhar a quantidade total sombreada, é exatamente a mesma. Esse é o grande clique, o momento ahá. Frações que parecem diferentes podem sim ter o mesmo valor. Tá, e como a gente cria essa mágica? É aí que fica legal. A regra é absurdamente simples. Para achar uma fração equivalente, é só pegar um número qualquer um mesmo, e multiplicar tanto o número de cima quanto o de baixo por ele. Pronto, a cara da fração muda, mas o valor dela continua o mesmíssimo. É tipo pegar a fatia de pizza e cortar ela no meio. Agora são 2 pedaços, mas a quantidade de pizza na mão não mudou nada. E o mais legal, o caminho de volta também funciona. Isso se chama simplificar. É como limpar a fração, deixar ela na forma mais básica possível. Pega aquele 4/12 do exemplo. Se a gente dividir em cima e embaixo por 4, o que acontece? A gente volta para 1/3. Simples assim. Beleza. Se até agora a gente estava usando as ferramentas manuais, tipo chave de fenda e martelo, agora é hora de ligar as ferramentas elétricas. É isso mesmo, as operações somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com elas, a gente consegue construir coisas muito, mas muito mais elaboradas. Vamos começar pelo mais tranquilo de todos, o mamão com açúcar. Quando os denominadores, ou seja, os números de baixo, são iguais, aí é moleza. A regra é: não mexe no número de baixo, deixa ele quieto. A conta toda acontece só lá em cima, com os numeradores. Então, se a gente tem 2/7 e junta com mais 4/7, o resultado só pode ser 6/7. A base continua a mesma. Certo, mas e quando os números de baixo são diferentes? Aí o jogo muda um pouco. Mas calma, tem um truque visual que é sensacional para isso: o método da borboleta. Sério, é um atalho muito poderoso porque ele resolve tudo de uma vez só. A gente multiplica na diagonal para achar os novos números de cima e depois multiplica os dois de baixo para achar a nova base. Fica parecendo uma borboleta mesmo, é bem visual. Agora, multiplicação. A multiplicação de frações é quase um alívio de tão fácil. É só ir reto. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Fim de papo. Já a divisão... Bom, a divisão tem um segredinho, um mantra de 3 palavras que transforma o bicho-papão em algo que a gente já sabe fazer. E aqui está a regra de ouro da divisão. É um mantra: mantém, troca, inverte. Vamos lá. Mantém, troca, inverte. A gente mantém a primeira fração do jeitinho que ela tá. Troca o sinal de dividir pelo de multiplicar e inverte a segunda fração, vira ela de cabeça para baixo. E, voilá, aquele problema de divisão virou uma multiplicação simples que a gente já sabe resolver. Ok, respira fundo. A nossa caixa de ferramentas agora está completa. A gente tem tudo o que precisa. E agora? Agora vamos para a parte mais legal. Usar tudo isso para resolver um quebra-cabeça de verdade, um problema real. É aqui que a mágica acontece e tudo faz sentido. Então, o desafio é esse aqui. Temos uma sala de aula. Uma parte dos alunos é descrita com uma fração, outra parte com outra fração, e o resto é um número exato de pessoas. O nosso grande objetivo? Descobrir quantas pessoas, no total,
existem nessa sala. Primeira regra para resolver qualquer quebra-cabeça: organização. Vamos separar o que a gente já sabe. A gente sabe a fração dos alunos de 10 anos, sabe a fração dos de 11 e sabe o número exato dos alunos de 9 anos. O que a gente não sabe, o nosso alvo, é o total de alunos na sala. Ok, e agora vem o ponto crucial. A gente precisa traduzir essa história toda para matematiquês. Vamos chamar o número total de alunos de X, pode ser? Se a gente somar a fatia de alunos de 10 anos, mais a fatia dos de 11, mais aquele grupo de 15 alunos, o resultado tem que ser o total. Ou seja, tem que ser X. E pronto, tá aí a nossa equação. E para resolver isso, a gente pega a nossa caixa de ferramentas. Primeira coisa, aquelas frações com denominadores diferentes, vamos dar um jeito nisso. A gente acha um denominador comum para todo mundo. Assim que a base de tudo estiver igual, a gente pode até esquecer os denominadores por um instante e focar só na parte de cima. Daí para frente, é uma questão de organizar a casa, deixar o X de um lado, os números do outro, até descobrir o valor dele. E depois de um pouco de arrumação na equação, a resposta aparece. O valor de X, o nosso grande mistério, é 30. Isso significa que o número total de alunos na sala é 30. Todas as pecinhas do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente. Mas sabe qual é a parte mais gratificante? É a prova real. Vamos conferir se a resposta está certa. 1/3 de 30 dá 10 alunos. 1/6 de 30 dá 5. Agora somando tudo. Os 10 alunos de 10 anos, mais os 5 de 11 anos, mais os 15 de 9 anos, dá exatamente 30. A conta fecha, sem tirar nem pôr. Funciona. E no fim das contas, a grande lição é essa. Frações não são só aqueles números abstratos que a gente vê na escola. Elas são, de verdade, uma caixa de ferramentas para a vida. Uma forma de olhar para um problema gigante e quebrar ele em pedacinhos. Pedacinhos que a gente consegue entender e resolver. Então, fica aqui uma provocação para pensar. Agora que essa caixa de ferramentas está aberta, que outros quebra-cabeças do dia a dia poderiam ser resolvidos com ela? Desde acertar uma receita na cozinha até organizar as finanças. Onde mais as frações podem ajudar? Porque, uma vez que a gente entende a lógica, parece que um novo jeito de ver o mundo se abre na nossa frente.